Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor para você, para sua casa, sua família, que você seja luzeiro neste mundo e resposta de Deus às nações. Estamos aqui mais uma vez no nosso Pedagogia no Deserto. O que o deserto nos ensina, o que o vale nos apresenta, quais são as possibilidades em Deus da gente viver uma vida plena, até mesmo no deserto. Então, toda terça-feira nós estamos aqui na página do Facebook da igreja e também no meu canal, lá no YouTube. Eu também tenho um canal e de quando em quando a gente também posta um vídeo lá com reflexões bíblicas, com orações. Então, se você está aqui curtindo aqui a nossa página, dá uma chegadinha lá. A minha página também chama Sara Venâncio, tá? No meu canal lá no YouTube. Pois bem, gente, para começar, eu quero convidar você a orar. Nós vamos orar, estamos num tempo em que nós precisamos nos fortalecer na oração. Deus tem nos chamado a orar um pouco mais, Deus tem nos chamado a estudar um pouco mais a palavra, e a gente não pode começar esse culto de hoje sem orar. Então, curva sua fronte e agradeça a Deus por esse dia que você está vivendo, pelas coisas que você tem vivido, porque a presença do Senhor ela é real, ela é viva, a presença do Senhor nos dá um renovo, nos dá esperança. E é por conta desta presença que estamos vivos e por conta da misericórdia de Deus nós estamos aqui podendo falar com Ele, podendo meditar na palavra dele, quem somos nós, na verdade, para conhecermos esse Deus e Ele nos permite conhecer. Então, abaixa sua fronte, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor é o Deus do universo e é o nosso Pai. O Senhor deixa nós nos aproximarmos do Senhor como filhos, amados. E eu quero te agradecer, Senhor Deus, por esta rica oportunidade de falarmos contigo, de termos esse tempo para o Senhor. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem nos levado a outros níveis no conhecimento do Senhor, na graça, no poder do Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos levado a alguns vales, a alguns desertos para nos ensinar. E como somos gratos ao Senhor, porque temos aprendido grandes e maravilhosas lições, temos visto o teu agir, nossos olhos têm sido abertos pelo teu poder, Senhor. Então, nos ajude na nossa pequenez, nas nossas fragilidades, nas nossas limitações. Perdoa, Senhor, o nosso pecado de incredulidade, de falta de compromisso, de desinteresse pelas coisas do reino. Nos perdoe, Senhor, o tempo mal gasto, mal investido, o tempo da nossa vida. Senhor, que possamos fazer uma boa decisão no dia de hoje a respeito da nossa vida espiritual, do relacionamento com o Senhor, da disponibilidade que precisamos ter diante das tuas ordens, diante da tua direção, Senhor. Nos ajude a entendermos os teus caminhos, para que possamos obedecer completamente as tuas ordens, Senhor. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe aqui neste momento de reflexão da tua palavra. Nos leva, Senhor, a entender. Queremos pedir a unção do teu Espírito Santo agora, Pai. Por favor, meu Deus, para compreendermos, te sentirmos e entendermos aonde o Senhor deseja nos levar nesse momento e aonde o Senhor deseja nos usar nesse momento. É isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, precisamos também fazer o momento da nossa entrega de dízimos e de ofertas. Eu te convido a participar também do reino de Deus através da sua contribuição, da sua oferta, do seu dízimo, da sua fidelidade. Aí existem duas possibilidades para você ofertar na Primeira Igreja Batista do Retiro. Temos aí duas agências, você pode fazer a sua transferência pelo seu aplicativo. Você, membro da igreja, você pode estar agora indo lá na nossa igreja de segunda a sexta no horário comercial, domingo a partir das 8 horas da manhã, você pode estar indo lá na nossa igreja levar o seu dízimo. Você que tem mais de 60 anos, liga para a igreja, tá? Se você deseja
contribuir, liga lá para a igreja que vai um diácono na sua casa, tá? Pegar o seu dízimo, a sua oferta. E também quero lembrar você que agora a gente está com culto presencial, graças a Deus, com um número bem reduzido, mas também está disponível aí o nosso culto presencial, só que você precisa fazer a agenda. Como existem menor número, né? Eu acho que são 52 lugares, alguma coisa assim, lá no nosso templo. Então você precisa entrar aí no link que o Pedro vai disponibilizar aqui nos comentários e você vai fazer então o seu agendamento. Nós temos o culto de quarta-feira, então amanhã vai ser o nosso primeiro culto presencial, tá? Então a gente está tomando todas as medidas, né, de segurança, máscara, álcool em gel, tá tudo desinfetado direitinho, tá? A igreja adquiriu alguns equipamentos de higiene para que a gente pudesse, né, fazer conforme as autoridades têm aí nos avisado, nos alertado e nos orientado. Então, meu irmão, não tenha, se você tem aí abaixo de 60 e maior de 10 anos, não tenha medo, né? Se é o seu interesse de ir, vá, tome todas as medidas de segurança, né? E vamos cultuar ao Senhor. E está realmente disponível esse tempo para nós. No domingo também, nós estamos com o culto das 19 horas. E se lotar, né? E a gente disponibiliza também o horário das 17 horas, mas isso aí é lotando o culto das 19, tá? Conforme eu falei, 52 lugares, eu acho. Então, em nome de Jesus, tá? Que você que ainda não está podendo, porque as autoridades ainda não liberaram, não fica triste não, mas a gente está disponibilizando todos os dias na página aqui do nosso Facebook.pibre, facebook.com/pibre, né? As devocionais diárias, as devocionais 9 horas da manhã com o pastor Aloysio, também momento de oração com o nosso pastor, e agora, quarta-feira e aos domingos, o nosso culto online e também presencial, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Pois bem, gente, vamos para o texto de hoje, então. O texto de hoje é Ezequiel 37. Um texto muito conhecido dos irmãos, Ezequiel 37. E eu quero ler todo o texto até o versículo 14 para a gente relembrar essa história, relembrar esse texto, trazer sua mente aí, memória boa desse texto, e a gente vai comentar então em cima das Sagradas Escrituras no livro de Ezequiel 37, de 1 a 14. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto,
Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Louvado seja esse Deus que é pura misericórdia. Os planos de Deus são muito maiores que os nossos planos. Estamos aqui nesse texto na visão de um vale de ossos secos. É um vale de osso seco, um vale de morte, um vale de lágrimas, um vale de dor, um vale que não tem expectativa nenhuma, um vale que ninguém gostaria de estar. Quem que gostaria de estar num lugar desse? Mas o texto começa com a seguinte frase: veio a mim a mão do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Nunca estamos desamparados, meus irmãos. A mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor é por nós. A mão do Senhor está sobre nós. Muitas vezes nós não enxergamos, mas a mão do Senhor está sobre nós. Aqui é uma visão. Não foi algo palpável, foi uma visão que o profeta Ezequiel teve, mas a visão que ele teve foi visão de coisas celestiais, de coisas que são tão reais como essa camisa que você está vendo, essa aliança, esse objeto que você está vendo, que você pode pegar e apalpar no reino celestial, no reino espiritual. A visão que Deus nos dá é tão real quanto a parede que está nos cercando agora. Eu creio nas coisas espirituais, elas existem, elas são tão reais quanto esse celular que eu posso pegar. Então, meus irmãos, a mão de Deus, muitas vezes a gente não está vendo, mas nós sentimos essa poderosa mão. Ela nos conduz, ela está conosco todo o tempo. Às vezes você toca num irmão, né, e diz assim: olha, eu estou com você, estou orando por você, mas você nem sempre está com ele todos os momentos. Você não está ali dormindo na mesma casa, você não está comendo no mesmo horário, mas aí você sai da presença desse irmão, mas continua com ele em oração. Ou seja, é mais ou menos isso. Né? Mais ou menos isso que Deus está conosco. A gente muitas vezes não sente assim o toque dele em algumas situações, mas ele está conosco. A boa mão do Senhor está conosco. Não podemos ter medo do vale, não podemos ter medo do deserto. Veio sobre mim a mão do Senhor, louvado seja, você não está desguarnecido. Existem anjos do Senhor que estão protegendo o seu redor. Já imaginou isso? Você é templo, morada do Espírito Santo, você não está sozinho, a boa mão do Senhor está sobre você. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Esta mão que te abençoa é a mão que te leva. Esta mão que está na sua vida, essa mão poderosa, é a mão que te conduz, é a mão que te leva. E pelo Espírito, o Ezequiel foi levado aonde? A um vale. Mas antes dele chegar nesse vale, diz a palavra: ele foi levado pelo Espírito e o Espírito me deixou. O Espírito me deixou. Gente, Deus deixa a gente? Será possível Deus abandonar a gente? Não. O deixar aqui é no sentido de que nessa ocasião, nesse momento, você precisa observar algumas coisas sem a sensação da minha presença. Muitas vezes nós não temos essa sensação da presença de Deus, nós estamos sozinhos. Não quer dizer que Deus não está presente, nós que sentimos assim. Por isso essa palavra, eu fui levado para o vale e lá fui deixado pelo Espírito. É como se você que é pai,
Você leva o seu filho à escola e o deixa na escola. Mas você está abandonando seu filho? Não. No final da aula, você vai estar lá na porta buscando seu filho. É mais ou menos isso. Você não abandona o seu filho, você não deixa de ser pai do seu filho, mas é o momento em que aquele aprendizado ali que ele precisa ter, a presença do pai vai prejudicá-lo. A presença, imagina você como pai na sala de aula do seu filho. Vai ser difícil. Não é toda ocasião que o papai e a mamãe vão lá na escola do filho. Não é em toda ocasião. O filho precisa estar lá, às vezes se sentindo sozinho, mas ele não está abandonado pelo pai. O pai sempre é pai. O pai vai estar lá na hora do sinal para pegar o filho de volta. Então é isso. O Espírito Santo nos leva e muitas vezes nos deixa. E olha só onde que ele deixou o profeta. Ele me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Rapaz, quando a gente está numa situação perigosa, a gente nunca quer estar no meio, gente. Você quer ficar no meio de uma situação terrível? Não. Quando a situação está muito tensa, muito terrível, nós procuramos os cantinhos. Nós procuramos os cantinhos para nos esconder. Nós procuramos vendar os nossos olhos para a gente não ver. Porque a posição do meio é uma posição que te dá a possibilidade de verificar a situação em todos os ângulos. Quando você está no meio de uma situação, você olha ao seu redor e você vê todo o ângulo. Quem que está querendo ficar na posição do meio? No meio de um vale de ossos secos. Nós, seres humanos, quando entramos numa situação e quando nos vemos numa situação, nós queremos os cantinhos. Nós queremos o esconderijo, mas o Espírito Santo do Senhor nos deixou e nos deixa muitas vezes no meio, para que os nossos olhos sejam abertos. Deus não é um Deus que esconde as verdades de nós, gente. Deus é um Deus que nos mostra o tamanho da realidade para que quando ele dê a vitória, a gente saiba qual é o tamanho desta vitória. Por isso que Deus abre os nossos olhos para que a gente enxergue o tamanho da nossa situação, o tamanho do nosso vale. Se Deus tem aberto o seu olho agora, se você tem percebido coisas na sua família agora, se agora Deus permitiu que você soubesse que seu filho está usando drogas, se agora você descobriu que sua filha está grávida, se agora que você descobriu que seu marido está te traindo, seu cônjuge está te traindo, perceba, Deus está te colocando no meio desse vale. Você está sendo aberto esses olhos por Deus para que você contemple o tamanho desse vale, porque Deus certamente trará uma vitória e você vai reconhecer o tamanho da sua vitória, em nome de Jesus. A boa mão do Senhor está contigo. Esta mão te leva para o meio, te deixa muitas vezes no meio de um vale. Mas não para por aí. Ele diz no versículo 3: e me fez andar ao redor deles. Irmãos, que coisa mais maravilhosa, porque Deus nos dá uma força tão tamanha, tão tremenda, que a gente não fica paralisado no meio de uma situação. Nós não ficamos paralisados, nós não sentimos assim falta de reações. Aquele que é conduzido pela boa mão do Senhor, ele anda no vale, ele não fica parado, ele marcha, ele continua cantando, ele continua orando, ele continua buscando o Senhor, ele marcha, ele anda, ele ora, ele vai para o monte, ele glorifica, ele vê Deus, ele vê milagres do Senhor, mesmo no meio do vale. Lembra daqueles 3 amigos que foram jogados na fornalha ardente? O texto diz que eles estavam andando com o quarto homem lá dentro. E a gente sabe que o quarto homem ali, na verdade, é o primeiro, é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim. É Jesus Cristo que estava com eles. No meio daquele vale, aqueles rapazes estavam andando, não estavam parados. E o que eu aprendo aqui? Que quando eu estou numa situação que eu estou vendo só morte, ossos secos, tristeza, desolação, eu preciso continuar andando, porque eu andando atrás da presença desse Deus poderoso, me tira desse vale. Eu não posso me prostrar.
Eu preciso continuar vivendo, respirando adoração, respirando. Quantas vezes no meio desse vale a gente não vai para os montes da vida orar, para os quartos fechados orar? A gente não tem uma sede da presença de Deus? Continue andando no meio desse vale, no meio dessa fornalha ardente, continue andando, não se proste. A mão do Senhor está contigo, te levando, te deixando no meio. Mas você precisa caminhar. Não pare em nome de Jesus, porque é aquele que para no vale morre no deserto. Você precisa caminhar. Lembra do povo de Israel? Eles, por alguns momentos, paravam para um descanso. Alguns momentos paravam em determinados lugares, mas eles estavam perambulando, andando 40 anos no deserto. Precisa andar, meu querido. Você precisa se locomover, você precisa sair daí. Não fique parado no meio sem reação. Haja para a glória de Deus. Continue orando, continue buscando. Você é profeta do Senhor. Quem é você no meio desse vale? Você vai ser o osso que vai morrer ou vai ser o profeta que Deus vai levantar? Então, no versículo 3, Deus pergunta para ele: Filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? E o profeta responde: Deus, o Senhor que sabe. O Senhor que sabe. Muitas vezes a gente está numa situação em que nós só vemos com os nossos olhos limitados. E a gente pergunta: Senhor, o que é para eu fazer nessa situação? O que é para eu sentir? Qual o caminho que eu devo caminhar? Qual é o meu papel? Qual a lição que eu preciso aprender? A gente fica às vezes muito desnorteado. Mas aqui com o profeta, Deus permitiu que ele enxergasse a realidade e Deus fala com ele: olha, no meio desse vale, profetiza esses ossos, porque eu vou fazer um milagre. Profetiza. No meio dessa desolação que você está vendo, no meio dessa catástrofe na sua casa, na sua família, no meio desse diagnóstico desfavorável, profetiza. Profetiza em nome de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua filha, sobre o teu filho. Vai de novo pelas madrugadas, circular a sua casa, cobrir a sua casa de oração, impondo mão sobre a cabeça do seu filho. E mesmo que você veja e cheire que ele está com cheiro de bebida, que ele está com cheiro do mundo, mas você profetiza sobre a cabeça do seu filho. Eu profetizo que esse será um grande servo do Senhor, um diácono na casa de Deus, um grande adorador do Senhor. Profetiza sobre a cabeça do seu marido, que você já percebeu que ele está fazendo coisas desagradáveis, que te machucam. Profetiza sobre a vida dele, que ele vai se acertar e Deus vai fazer um milagre. A nossa postura no meio de um vale de lágrimas, de um osso seco, na nossa postura no meio disso tudo, Deus diz: profetiza. Irmãos, em nome de Jesus, esta é a palavra de Deus para nós hoje. Profetiza. O que Deus está mandando? O que Deus está falando para você fazer? É profetizar sobre esse vale de ossos secos. Olha, tá tudo morto aqui, mas Deus vai ressuscitar. Eu não estou vendo, mas Deus pode me fazer enxergar. Pela fé eu profetizo minha casa restaurada, minha vida restaurada, meus filhos no altar de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus. E o profeta profetizou. E enquanto ele profetizava, ele viu os ossos fazendo aquele ruído. Interessante que cada osso procurou o seu osso. Então, esse osso do dedo procurou o osso do seu corpo, que era do braço e o maxilar com o crânio, e aqueles ossos que eram daquele esqueleto, eles foram juntar, estava tudo misturado. Então, meu irmão, o que eu aprendo aqui? Que pode ter gente desfilando com seu osso aí, mas quando Deus fazer, em nome de Jesus, eles vão ficar desossados lá, porque o seu osso vai voltar para você.
É isso. O osso foi, juntou com o seu próprio osso, o osso que pertencia a esse esqueleto, o osso com osso. E eles procuraram, depois da palavra profetizada, osso com osso, se juntaram ao seu próprio esqueleto. Então, se você acha que seu filho está perdido, que seu marido está perdido, olha, em nome de Jesus, esse osso vai voltar para a glória de Deus. E agora a gente tem que prestar atenção. Se você está andando com um osso que não é seu, é melhor você entregar esse osso logo, senão você vai ser envergonhado. Então, ó, em nome de Jesus, entrega esse osso, porque esse osso tem dono. E na hora certa, esse osso vai voltar para a pessoa certa. Eu profetizo em nome de Jesus. E aí, ele viu que os ossos se juntaram, criou a pele, criou os ligamentos, tudinho, mas estava morto ainda. Estava morto ainda. Deus profetizou, mandou ele profetizar, Ezequiel profetizou, fez tudo direitinho, mas estava morto ainda. Estava morto, gente. Olha só, e o que Deus faz? Fala de novo para o profeta. Profetiza mais uma vez, filho. Lá no versículo 9, no versículo 8, o profeta diz que vê tudo, tá tudo direitinho, mas não está em vida ainda. E aí no versículo 9, Deus diz, profetiza. Olha, meus irmãos, o que eu aprendo aqui? Que Deus deu uma palavra. Deus já tinha falado para Ezequiel, olha, eu vou fazer e vai acontecer, eles vão viver. Mas às vezes, colocando para nós assim, a nossa promessa, a promessa que Deus fez para nós, tá lá, tá quase, tem alguma coisa ainda. E existe esse momento do que está quase completo, e às vezes a gente fica murmurando, às vezes a gente fica só reclamando daquilo que não aconteceu e esquece de celebrar aquilo que já aconteceu, aquilo que já foi profetizado, já foi cumprido na nossa vida. Olha, existem promessas do Senhor que ao longo da história, às vezes elas precisam ser repetidas, porque às vezes você recebeu uma palavra do Senhor e já tem 15 anos essa palavra, e tá quase, você já viu muita coisa acontecendo, e tá quase. E aí Deus fala de novo, profetiza de novo, ou seja, a palavra aqui é não desista. Deus lhe deu a promessa e ele é fiel para cumprir e completar essa palavra. Está no meio do caminho, não pare. Não, Deus falou, ele vai fazer. Está no meio do caminho, agradeça as vitórias que você já teve. Perceba as mudanças que já houveram. Olha, era osso seco, agora já está em pé, já está um esqueleto com carne, com ligamentos. Não está vivo ainda, mas Deus vai cumprir essa promessa. Espera, espera. E aí Deus fala, profetiza de novo. E aí vem Ezequiel e profetiza aos 4 cantos da terra espírito. E o espírito entra. E esse exército vive, torna a viver, é ressuscitado da cinza pelo poder da palavra de Deus e da profecia, da postura do homem e da mulher de Deus. Olha, meus queridos irmãos, em nome de Jesus, é necessário nós abrirmos a boca e profetizarmos, lançarmos palavras de bênção no mundo espiritual, palavras que Deus tem colocado na nossa boca a respeito da nossa casa, do templo do Espírito Santo, da nossa família, dos nossos entes queridos. Abra tua boca e profetize e creia que Deus operará grandes milagres. Não perca a esperança. Não perca fé. Deus é um Deus que nos faz enxergar as coisas. E eu peço nesse momento, Espírito Santo de Deus, faça esse homem, faça essa mulher enxergar as coisas no reino espiritual, porque eles são reais, são mais reais do que esse mundo que a gente pode notar. Está aí e nós precisamos ativar isso para a glória de Deus. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo do Senhor, sopra na vida desse homem, sopra na vida dessa mulher e que eles entendam que eles são seres vivos, amados por Deus, pessoas que podem ser uma dinamite na mão do
poderoso, Senhor. Profetiza em nome de Jesus a palavra de Deus. Ó homem, ó mulher, seja cheio do Espírito Santo do Senhor e profetiza sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ó Espírito de Deus, coloque discernimento, coloque palavra, coloque direção na vida desse filho e dessa tua filha para a glória do Senhor, e eles entendam e todos nós entendamos o tamanho do Deus que nós servimos, porque o nosso Deus é um Deus de coisas grandiosas. Se você olha para essa pessoa que está te ferindo e você vê impossibilidades, olha, creia. O nosso Deus é um Deus de infinitas possibilidades. Essa doença não é nada diante de Deus. Esse casamento frustrado, esse problema não é nada. Deus pode, então profetiza em nome de Jesus. Igreja, profetiza. Levanta a tua boca, clama, faz alguma coisa, não fica parado no meio do seu vale. Ande e experimente a presença de Jesus Cristo, do poder do Espírito Santo na sua vida. Se encha do poder, se revista da armadura de Deus e vamos para a guerra, irmãos. Vamos para a guerra espiritual, irmão. Nós estamos numa guerra até o último dia da nossa vida. Hoje, no dia de hoje, que é o dia 4 de agosto, nós aqui na nossa igreja perdemos uma guerreira, né, que foi a irmã Adenaci, uma guerreira. E Deus ganhou lá no céu mais uma adoradora. E aí, quem vai substituir ali a brecha onde a irmã Denaci estava guerreando? Hein, não? Em nome de Jesus, se levante e nós vamos guerrear. E nós vamos profetizar até quando Deus quiser. Palavra de Deus. A minha casa é casa do Senhor. Dentro da minha casa são filhos, cônjuges, diante da potente mão do Senhor. Mal nenhum vai entrar na minha tenda. É presença do Espírito Santo, eu profetizo da minha casa. Manifestações do Espírito Santo dentro da minha casa. Abre a tua boca, meu irmão, e profetiza. E haja e faça alguma coisa. Tenho certeza que você tem tido experiências com o Espírito Santo. Hoje pela manhã eu estava no meu momento devocional e algumas vezes acontece isso. Deus, eu estava limpando a minha casa, momento devocional, ouvindo mensagens, ouvindo louvores, e a presença do Senhor foi enchendo o meu coração. Eu estava com um pano, limpando a minha geladeira, eu caí de joelhos e adorei e chorei diante de Deus, porque é isso que eu quero dentro da minha casa, a presença poderosa do Altíssimo. E não interessa o que eu esteja fazendo, o primeiro é Deus, e eu me agradeci a Deus por essa sensação da poderosa presença de Deus dentro da minha casa, na minha vida. Eu amo esse Deus. Preciso profetizar mais dentro da minha casa. Preciso me posicionar mais. E eu tenho certeza que você também, meu irmão e minha irmã, que esta palavra toque no seu coração e que você aprenda com o servo Ezequiel. Profetiza. Abra a boca. Enxergue coisas espirituais. Veja os movimentos dos ossos se batendo. Ouça o ruído da morte indo embora e chegando vida na tua casa, no teu relacionamento conjugal, na vida da tua filha e do teu filho. Para a glória de Deus. É isso que eu desejo. E que você seja muito abençoado. E que esta noite seja uma noite de muita presença do Espírito Santo sobre a sua casa, sobre a sua vida. Até terça-feira que vem, se Deus assim permitir.